Olá, meu nome é César e a gente vai criar nosso primeiro projeto no Visual C Sharp, versão 2008. Para acessar o C Sharp, vamos lá em Iniciar, Programas, Microsoft Visual C Sharp 2008 Express Edition. Ele vai abrir a aplicação. Esse primeiro projeto que a gente vai desenvolver, ele vai ser em Console Application, o ambiente em modo texto. Para criar um novo projeto, vamos lá em File, New Project. Ele vai abrir as opções de projeto que a gente tem. A gente vai usar o Console Application. Então, clica uma vez só em cima de Console Application. E aqui embaixo a gente vai dar o nome para esse primeiro projeto nosso. Vamos chamá-lo de Olá Mundo, em referência aos exemplos clássicos nas linguagens de programação. Vamos usar o Olá Mundo. Só dá OK. Vejam que ele já abre para a gente o ambiente de desenvolvimento. Desse lado aqui, onde já fica o código fonte do nosso programa, e desse lado aqui, onde fica o Solution Explorer. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação a salvar o programa. Vejam que nesse momento o programa ainda não está salvo. Se cair energia ou der algum problema no software, você perdeu tudo que você fez. Então a primeira coisa é salvar. Se você clicar nesse botão aqui, você vai salvar somente esse código que está sendo feito, mas não o projeto como um todo. No C Sharp, o software é formado primeiro da solução, que é o que engloba tudo. Temos dentro da solução os projetos. Nesse caso aqui a gente tem um único projeto, que é o Olá Mundo, mas poderíamos ter mais projetos. E dentro do projeto nós temos as nossas classes, nosso código fonte. No nosso caso, o C Sharp já criou um aqui, que é o program.cs, que é esse que está sendo mostrado aqui do lado esquerdo. Então, quando a gente vai salvar, a gente quer salvar tudo isso. Que botão a gente usa? A gente usa esse daqui, ó, os vários disquetes. Então, clica nesse botão. Ele vai perguntar onde você salvar e qual que é o nome disso daí. O nome vamos deixar Olá Mundo, que foi o nome que a gente já deu. E como sugestão, você poderia salvar em outra pasta, mas como sugestão, o que eu digo? Salve no próprio, na sugestão que ele dá. Por quê? Fica muito mais fácil você encontrar, fica lá dentro de meus documentos. O nome da solução é Olá Mundo, e vamos deixar marcado a opção de criar um diretório para a solução. Aí ele vai organizar melhor os arquivos para a gente. Feito isso, clica no botão salvar. Pronto, agora sim nós salvamos toda a nossa solução. Se a gente quer copiar no pendrive, se a gente quer levar para casa, se a gente está usando um computador no laboratório da escola, fica muito mais fácil fazendo isso. Cria o projeto, salva ele e depois você trabalha em cima desse projeto que você criou aí. Bom, vamos fazer um programa bastante simples para a gente poder demonstrar alguma coisa aqui do ambiente. Todos os métodos, todo o código nosso vai ficar sempre dentro de uma classe. Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente tem a classe Program, e a gente já tem um método que o C Sharp já criou para a gente, quando a gente criou esse projeto, que é o main. O método main é, na verdade, um método especial. Ele tem um nome especial. Por quê? Tem que existir um contrato entre o desenvolvedor e a linguagem e o ambiente de desenvolvimento para saber por onde começa o programa. Porque a gente pode definir vários métodos. Só que qual que é o método que vai ser executado quando a gente começar a rodar o programa? No caso do C Sharp, vai ser o método main, da mesma forma que acontece em C. Bom, para a gente escrever nosso primeiro programa aqui. Então a gente vai escrever o código dentro da classe main. Vejam que o C Sharp tem um ambiente bastante intuitivo para desenvolvimento e facilita a nossa vida. Eu vou escrever um texto na tela, vou escrever Olá Mundo na tela. Para fazer isso eu tenho que usar uma classe chamada Console. Vejam que eu começo a escrever o nome da classe, ele já vai posicionando. Ó. Vejam que ele já achou a classe aqui. Ó. Então eu tenho duas opções, eu dou 2 cliques com o mouse, ele já coloca a classe. Ou eu posso, já, por exemplo, digitar o ponto. Ele já coloca o nome completo para mim. Então ele facilita bastante o desenvolvimento. Eu posso escrever inteiro também, né? Veja que quando a gente escreveu uma palavra-chave que o C Sharp entende, ele fica numa cor diferente, fica em verde.
Veja, por exemplo, se eu escrever console com letra minúscula. Ele não vai entender o que é esse console, ele não sabe o que é. Então, sempre que ele ficar numa cor diferente, ficar na cor preta, tome cuidado para verificar se o que você escreveu realmente está correto. Vejam que nesse exemplo, ele está reconhecendo de forma diferente console com letra maiúscula e console com letra minúscula. O C# é case sensitive, ou seja, para ele uma letra minúscula é diferente de uma letra maiúscula, como em C também é. Então tomem bastante cuidado com relação a isso. Vamos lá. Console. Console é o nome da classe. Agora eu vou chamar um método dessa classe que vai permitir que eu escreva alguma coisa na tela. Qual que vai ser esse método? Vai ser o WriteLine. Aqui, WriteLine. Abre, fecha. Vejam que eu abri e fechei o parênteses e depois eu coloquei o ponto e vírgula no final do método, da linha de código. Acostume-se sempre a fazer isso, porque é muito fácil a gente esquecer de abrir ou fechar um parênteses. Então sempre lembrem de abrir e logo em seguida já fechar. E sempre colocar um ponto e vírgula no final de cada instrução. Como em C, C# também necessita que tenha um ponto e vírgula no final de cada linha de código. Em seguida a gente vai colocar o texto. O texto sempre é delimitado entre aspas. Olá mundo, que é o texto que a gente quer que apareça. Pronto, o nosso programa aí, esse primeiro exemplo está pronto. O que a gente vai querer fazer agora? Tem que executar isso daí. Vejam que tem um asterisco do lado da abinha do programa que a gente está usando aqui. Esse asterisco significa que o nosso código, o nosso programa ainda não está salvo. Então, a gente pode salvar isso daí. Salvando, ele vai sumir o asterisco. Para a gente poder executar isso, a gente tem que pegar esse programa e transformar ele em código executável. Como a gente faz isso pelo C#? A gente tem o menu Build. A gente vai lá na opção Build Solution. Vejam que ele deu uma mensagem aqui embaixo de sucesso. Mas ele não deu nem mais um detalhe. A gente pode mostrar uma caixa onde tem esses detalhes. É só lá em View, Output. Aqui ele mostra pra gente o que aconteceu. Então a gente pode ver que foi completado a compilação e não deu nenhum erro. Nenhum aviso, nenhum erro, nada. Então foi com sucesso. Então a gente está pronto para executar isso daí. Então a gente vai lá em Debug, Start Debugging. Vejam que ele só mostrou e sumiu. Por quê? A gente foi na opção de Start Debugging. Para a gente ver o que a gente está fazendo, a gente tem que ir na opção Start Without Debugging. A diferença é que na segunda opção, ele dá uma mensagem embaixo e espera que a gente clique alguma tecla para poder fechar a janela. Então, nesses primeiros exemplos que vocês fizerem na linguagem, onde a gente vai estar usando o Console Application, é interessante você sempre executar com essa opção aqui, ó. Debug, Start Without Debugging. É sempre mais interessante. Vejam que a gente pode exibir outras coisas na tela. Por exemplo, console.WriteLine. Está feito. Outra linha de texto aqui. Vejam também que a gente não é obrigado a sempre ir na opção de build. A gente pode fazer direto aqui, ó. Ainda que a gente vem aqui, faça uma terceira linha de texto. A gente pode ir direto aqui, ó, Debug, Start Without Debugging. Vejam aqui embaixo que ele já compila o nosso programa antes de executar. Então ele já facilita a nossa vida nesse sentido. A gente não precisa primeiro fazer a compilação e depois executar. A gente pode mandar executar direto, que ele já vai compilar para a gente.